Olá, bom dia, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Otávio Rodrigues, jornalista, editor, escritor, produtor e regueiro, né? Quer dizer, um apaixonado pela música jamaicana, o que faz o meu caminho, o que tem feito o meu caminho, sempre muito próximo, né, das coisas da Jamaica, da cultura afro-caribenha também. É uma honra para mim hoje estar aqui, muitíssimo bem acompanhado, e eu vou começar da esquerda de vocês aqui para a direita, com a cantora Doreen Schaffer, que é uma das fundadoras dos Skatalites. Olá, Doreen. Thanks, everybody. Também o Victor Rice, que é produtor norte-americano, dub master, e que está aqui na mesa junto com a gente também. Olá, Victor, boa tarde. Boa tarde. Depois, também dos Skatalites, o tecladista e arranjador Ken Stewart. E aqui à minha direita, o Bruno Lancelotti, também produtor, jornalista, um dos mais ativos agentes e defensores e empreendedores da música jamaicana, em particular do ska aqui no Brasil. É um prazer ter todos vocês aqui. E a gente começa lá com a Doreen Schaffer, que vai se apresentar e falar um pouco a respeito do trabalho dela e da presença dela aqui no Brasil também. Por favor, Doreen. Hello, everybody. It's so nice to be here in Brazil. And I say thanks to Bruno and the crew, because I know that that's a lot of work. But people also in the background, you know, people who play parts, but they're not up front. I want to say thanks to all of you, all the people of Brazil, for having the Skatalites again. Ken, do you want to say something? Also, você gostaria de dizer algo também? Yes, it's the same for me. Hi, everybody. Thanks for coming. Thanks for inviting me and us. It's always a pleasure to be in Brazil, to perform, to see the beautiful country. It's one of my favorite places. Vitor, alguma palavra inicial ou vamos adiante? Boa tarde. Super feliz de estar aqui. E eu tenho mais perguntas do que nada, então eu vou ficar no guard. Muito bem. Eu acho que a gente podia iniciar, né? Eu tenho uma curiosidade a respeito dos primórdios do ska, né? Como exatamente será que essa música começa? Existe uma pedra fundamental, ou isso advém de um desenvolvimento paulatino? É muito comum a gente ouvir dizer que há um pai do ska, etc. Mas me parece muito provável que muitas pessoas tenham participado, né, ao longo de muito tempo para que isso tenha se desenvolvido. Eu adoraria ouvir a opinião de pessoas como vocês, que estão muito ligadas a isso. I can elaborate. I wasn't there at the time, but I've certainly been listening to the stories for what will be 30 years in March. I joined the Skatalites in March 1988. So I've heard from the originals and more Jamaican elders how this music has come about. Mostly is, well, in Jamaica, if you chose music as your career, you had to be well-rounded. You had to play jazz, you had to play merengue and rumba and cha-cha, and especially if you wanted to work in the North Coast in the hotels. So the training in the schools was pretty intensive. They made sure that the musicians could play and read music, and so in Jamaica they didn't even get radio until
the 1950s. So when they got radio, they started listening to foreign music, and they could get stations from Miami, stations from Memphis, New Orleans, so they were getting early rock and roll. They were getting early, what wasn't even called funk yet, coming from New Orleans, and of course all the Latino stuff, salsa and all this stuff going on in Miami. So meantime, they've got their own music, which was called Mento, which was kind of a derivative of Trinidadian calypso. And in the 50s, they started listening to this music, and then studios started emerging in Kingston. So the musicians started recording, and they began recording some of their own music, and they also recorded a lot of covers from US. And the thing that they embraced the most was boogie woogie blues, which had a shuffle beat in it. Ba-doom, 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 ba. This kind of bluesy thing with an offbeat going on. So really, this is what everybody was playing in the beginning. Recording, playing at sound systems. This was more of what you were hearing, was this boogie woogie blues. And then eventually, and it was our drummer, Lloyd Knibb, who really changed the sound of the music to make it more indigenous to Jamaica. And he put in African nyabingi, which he could play. There's three drums involved in the system, and normally it's played by 3 individual hand drummers. But Lloyd Knibb learned to play all 3 parts on the trap set, on the regular drum set. So he threw this nyabingi into the boogie woogie blues, and at the same time the guitar and the piano changed slightly the accent of the offbeat, and that's basically where ska started to emerge. And a lot of the individual members of the Skatalites had been playing this music, and they had played in big bands together. They played stock arrangements of Glenn Miller and Tommy Dorsey. So a lot of these musicians grew up together, but when the ska started to get popular and all these guys were recording what was supposed to be records for sound systems, and then the records started to get exported, and the music started to get popular in the UK. So all this is going on, and all these players who became the Skatalites, there was maybe 20 or 30 musicians we're talking about for all these studios that had come up in Kingston. So eventually the Skatalites said, but we play on all these records, nobody knows who we are. Nobody knows that Lloyd Knibb played drums on this hit called Man in the Street by Don Drummond, because they don't put the musicians' names on the records. They barely put the names of the songs on the records. So these guys said, look, we pretty much created this music. We need to form a band and go out and play live shows so that people know who we are. And that's how the Skatalites got formed, because the cream of the crop musicians all got together, and it was actually 14 people in the beginning, or more, because there was 4 vocalists. There was what's known as the core Skatalites, which was 9 guys, but there was always a couple of extras in the mix, you know, extra trumpet player or an extra sax player. And the show, because Doreen should come in now, because this is where Doreen came in. She met the band as they formed. She had been working in the studio slightly, and then she came and they started the Skatalites, and she was at the first live shows and continued in the band all this time. So I now pass the hat to Doreen. Thank you so much. I must say, for me, this has been a wonderful experience. From my musical career started at Studio One. I
was not going to any music school or anything, but I got to Studio One through a relative of mine, and my intention for music was to create my own songs, not just doing cover. You know, a lot of artists just, I wasn't for that. So my most favorite female singer at that time in those years was Dinah Washington. And she had this song on the radio, What a Difference a Day Make. What a difference a day make. That was, I just loved the melody of that song. So I decided to write my own lyrics, and I took it to Studio One. And I'm thankful, I would say I'm blessed, because Coxsone was excited hearing this. You say something fresh, something new. So the first person I was introduced to, at that time the band was not formed, like Ken said. I was introduced to Lydon, the drummer. And he said to me, you know, after we finished recording this song, he said, this is so nice, you know, if you could join up with us, we would love to have you. So I would say I was at the right place, at the right time, and I'm blessed to be here with you now, after all this time. That's my part. And this second set of, I say for the first Scatterlights, there was Tommy McCook, Roland Alfonso, Jad Jerry, you had Jackie Mitou, you had Dizzy Johnny, you had Lester Sterling, Don Drummond's Lied Nib, Brevet on standing bass. So, like Ken said, and then we had 4 vocalists. It was Jackie Opel, and I who did the Vow, Welcome You Back Home for Studio One. We had Tanimo, who did Calypsos, and big trombone, things like that. So, and then you had Tony DeCosta. We did duets, all the ballads. So I would say, you know, there has been ups and downs. It's not all that pretty, but with determination, each and every one can achieve if you are determined. That's what I'd like to say to you guys. Male, female, everybody. Just make a start. There's somebody who will encourage you and say, yeah, try, go at it, take a go. So I'm very happy to be here with you again in Brazil. Thank you. Obrigado. Vitor, qual é a sua experiência com o ska? Em que momento você, como norte-americano, criado em Nova York, em que momento o ska chega até você? Comigo chegou de caminho bem alternativo, eu acho. Eu estava num conservatório, estudando Bartók Béla, compositor húngaro. E fiquei escutando o que ele escutava, que era música folclórica da Europa Oriental. E, tem uns instrumentais da Bulgária com o mesmo contratempo, até o mesmo andamento. Primeira vez que eu ouvi Don Drummond e os Scatterlights, eu falei, isso é a mesma coisa que eu estou estudando no conservatório. Como pode? Tipo, como chegou lá? Então, para mim, isso já representou um ritmo mundial. Que ano foi isso, mais ou menos? 88. E comecei a tocar com uma banda que conheceu muito dos Scatterlights, que era os Scaflaws. E assim, eu pirei. Já sendo baixista, eu já gravitava à música jamaicana. Porque, por conta do valor, que quanto o baixo está valorizado, música jamaicana, eu sempre tinha ouvido em casa e tal. Mas na hora que eu entendi que tem como usar esse ritmo, que eu traduzia em qualquer lugar do mundo, na minha opinião, é um ritmo mundial, aí eu falei, em vez de tentar inventar
um ritmo nas minhas músicas, eu vou inventar harmonias, vou inventar outras melodias, mas na base do que eu chamo de world music total. E me apaixonei até hoje. Legal. Aliás, é um ponto significativo. O ska é normalmente chamado de o avô do reggae. E, para muitas pessoas, isso passa a ideia de que seja algo parado no tempo, né, dentro do formol. E a história mostra exatamente o contrário, né? O ska sempre esteve na gira, quer dizer, não apenas ao longo dos anos 60, mas como os 70, com explosões de selo em Londres, Estados Unidos, e continua na moda até hoje. Essa ideia sequencial, né, que as pessoas colocam, como o ska, o rocksteady, chegamos ao reggae, como se o ska fosse uma coisa passadista, né? E é uma coisa muito atual. É ou não é? Está aqui o Bruno, que não me deixa mentir, que é um cara que foi impregnado por isso também no quê? No final dos anos 70, início dos anos 80, Bruno? Um pouco depois. Ainda não tenho idade para tanto, mas... mas sim. Nem cabelo, né? Nem cabelos. Mas sim, eu comecei, na verdade, com fanzine, em 1993. Eu ainda não tinha nem entrado na faculdade de jornalismo, né? O fanzine me levou a isso, inclusive. Então, desde essa época, são quase 25 anos de trabalho e de pesquisa para divulgar o ska. E o ska chegou para mim em 93, quando a gente vivia, ou vive até hoje, isso também é uma questão que muitas pessoas debatem, no que a gente chama de terceira geração do ska, ou a third wave do ska. Alguns dizem que nós estamos na quarta onda agora, mas, na verdade, acho que não houve um fato muito significativo ou marcante que trouxesse algum elemento para a gente classificar que vivemos hoje a quarta geração do ska. Acredito que estamos na third wave ainda. E o primeiro ska que chegou aos meus ouvidos... Você podia definir essas três ondas? Como é que elas são marcadas? A primeira onda, nós temos aqui dois representantes, né? Os Skatalites são o grande nome da primeira onda. Afinal de contas, eles eram a banda oficial, a banda de estúdio do Studio One, que é um dos principais um dos primeiros estúdios de música da Jamaica, e acompanharam, né, eles eram backing band, de alguma forma, também, de diversos cantores, né, de Bob Marley a Toots Hibbert. Né? Então, esses nomes, né, o ska, acho que de 64, dá para a gente pensar talvez em 62 ou 64, os especialistas estão aqui, confirmam isso para a gente. Até o fim dos anos 60, né, quando surge o rocksteady. Então, essa é a primeira era, mais ou menos de 62 até 69, aí com a morte do Don Drummond, de alguma forma, a gente classifica aí a primeira geração. A segunda é a geração Teutônica, que foi acontecer na Inglaterra após o fenômeno de imigração massiva de jamaicanos após a independência da Jamaica, né? Desde muito antes, na verdade, mas também depois, né, com as facilidades que foram... Tem uma Jamaica, né, existe em uma Londres, Jamaica na Inglaterra. em Londres, sim. E nos subúrbios, especialmente de Londres e de cidades maiores da Inglaterra, conviviam muitos desses imigrantes com a juventude local, né? Naqueles tempos a gente vivia uma explosão de bandas punk, por exemplo. A gente tem, por exemplo, no The Clash, uma grande demonstração do que é essa fusão e essa influência dos jamaicanos na música feita na Inglaterra naqueles tempos, né? Mas também, se a gente for pegar e pensar um pouquinho antes, a gente vai lembrar de Beatles fazendo Obladi Oblada, né? Tentando fazer um offbeat ali, mostrando algumas influências, e citando até um tal de Desmond nas letras, né? Em Obladi Oblada é citado um Desmond sem sobrenome. Desmond Dekker, né? Referência que a gente acredita ser ao Desmond Dekker, né? Então, essa segunda geração, com bandas como os Specials, estão nativas até hoje. O Madness, que depois, além de estar classificada como uma banda da Teutônia, virou uma das bandas pop da Inglaterra de maior
repercussão durante todos os anos 80, 90, de alguma forma também, e seguem lançando discos e fazendo turnês muito grandes, lucrativas, especialmente pela Europa, né? Então, Specials, Beat, Selector, Bad Manners, Madness são as joias da coroa, 5 bandas. E a terceira geração é uma geração que teve a oportunidade de conhecer o ska, né? Me coloco eu, por exemplo, como parte da terceira geração, uma pessoa nasci em 77, mas música para a minha vida começou a acontecer nos anos 90, de alguma forma. Eu fui introduzido ao ska pela terceira geração. A terceira geração tem a oportunidade, então, nesse momento, de poder olhar para trás e ver tudo o que já tinha ocorrido. Quer dizer, a influência mais próxima da Two-Tone, muitas das bandas da Two-Tone, especialmente os Specials, por exemplo, faziam releituras de temas jamaicanos, né? Por exemplo, Guns of Navarone é uma música, trilha do filme, né? Baseada na trilha do filme, Guns of Navarone, e ficou conhecida para grande parte do público, me perdoem os Skatalites, mas talvez mais pela versão dos Specials do que pela versão dos Skatalites, pelo menos para um momento pontual ali da história, né? E eu, por exemplo, quando ouvi a primeira vez Guns of Navarone, eu falei, nossa, Specials, que bacana, né? Aí um dia me deparei com a versão dos Skatalites. E aí, bom, aí os Skatalites estavam fazendo a música do filme, que foi sucesso nos anos 60, e os Specials foram resgatar essa versão pelos Skatalites e mostrar para o público. E aí fica aquela discussão, né? Ninguém sabe, mas essa música é de quem? É do original? As pessoas nem conhecem o filme, muitas vezes. Então, a terceira geração teve essa oportunidade de olhar para trás. E a terceira geração, muito nascida mais nos Estados Unidos do que na Europa, né? Ou talvez de forma concomitante nos dois lugares, também teve influência muito local. Quer dizer, o ska virou uma coisa que era... Você colocava só o ritmo, digamos, da guitarra, pontuando a música e os sopros, e aquilo, de alguma forma, se consagrou entre as pessoas como uma fórmula de se fazer ska. Então, você tinha o ska punk, ska funk, ska jazz, ska com rap. Então, o ska acabou sendo, para a terceira geração, uma base. Quer dizer, aí me referindo a uma onda brasileira também, né? Sim, porque acaba na Third Wave é que vem para o Brasil. Também, esse fenômeno, na verdade, a primeira onda na Jamaica, a segunda na Inglaterra, mas a Inglaterra já com um poder de difusão para o mundo todo, né? Esses casos da Two-Tone chegou ao mundo todo. E e a Third Wave aconteceu no mundo inteiro. A gente tem bandas da Third Wave distribuídas por todos os continentes, que é o que torna possível hoje, inclusive, de alguma forma, grupos como os Skatalites estarem excursionando em lugares longínquos, como o Japão, o sudeste da Ásia, a Austrália. A gente tem cenas de ska pelo mundo inteiro, né, com grupos novos e atuantes, fazendo diversas formas de ska diferentes, né? Isso também é uma outra discussão, se a gente pode chamar outros estilos, né? Um grupo como Less Than Jake, por exemplo, um grupo da Flórida conhecido que toca uma fórmula de hardcore com sopros. As pessoas falam, isso é uma banda de ska. E ska, na verdade, são esses meus amigos aqui ao lado, né? Mas gerou essa coisa maior, né? E confusa, de certa forma, para as pessoas entenderem o que era o ska. E esse é o papel que a gente tem tratado de esclarecer ao longo dos tempos também. Separar um pouco as coisas, explicar, né? Sem fazer juízo de valor de quem é melhor ou pior, ou dos gostos pessoais de cada um, mas explicar que o ska é aquele ska jamaicano, existem bandas seguindo aquela fórmula jamaicana de se fazer ska, e existem derivações, né, influenciadas pelo ska, que estão espalhadas aí pelo mundo inteiro e com diversas bandas. Obrigado, Bruno. Excelente esclarecimento. E eu queria entender como
O discurso do Bruno dá bem a medida do que a banda, os Skatalites, representam, né? Como a matéria-prima de uma música tão atual como é o ska. Como é para vocês essa, eu ia dizer infelicidade, mas é o curso da vida, né? A banda tem se transformado, muitos dos fundadores inevitavelmente têm partido. Como fica o aspecto, afora o do convívio, claro que isso não se pode substituir, mas o aspecto musical, qual é para vocês que estavam com eles anteriormente e a banda que tem que se renovar com novos integrantes, como isso fica? Well, like I said before, and Ken said that all these musicians we started out with, after most of those musicians passed off, there was like people coming and going. Some people weren't permanent, but sometimes one, say the trombone could not show up. Go ahead. The trombone could not show up, and so you would send somebody, or Ken know someone who could play that part, you know, fill in, like Clark Gayton, who is one of our very good trombone players, you know, with exception from Vin Gordon. Clark Gayton was one of those who he would always show up. Recently, we have this very exciting Bruford. He's another trombone player that I met recently because of Ken. But the people that we would bring into the band, we needed this unique sound, or somebody who could be as close to the sound that we really want to get. So I didn't have any problem when they come. As a matter of fact, most times I don't need to go to rehearsal. And that's what I like. Most of the times, the guys, they know what I'm about, and then everything is prepared for the concert. But it's very interesting, and I just want to say that, not speaking only for myself, but all the females, like Arten Sellis, Phyllis Dillon, these are people, women, female, who play their part. And at present, you have a lot more. Sister Carol, your sister Nancy, you have Don Penn, you have, stop. First cut is the deepest. Norma Fraser. Norma Fraser. She has played a very good part. Patsy Todd for Housewife Choice. So there are lots and lots of females that I give credit to, but I was before, because I started this cast. They came on in the Rocksteady era, and I'm very happy that we all can meet on a concert, and we say hello. And it's so good, you know, we have the same audience. Ken Booth is a very good friend of mine, so though I've been there before all of these artists, it's so nice when we meet, you know, and I give everybody credit for the part that they have played in the Jamaican music. Shaggy, for instance. You know, you have a lot of people. Dean Fraser, he has been a very good, he has played a very good part in Jamaican music. So there are a lot of people that I just want to say, you know, they make me proud. And I'm happy to be here, like I said before. So I leave it to you guys. Eu penso que, da mesma maneira que o ska é uma música viva, nesse sentido, né, que esses novos músicos pudessem mudar o som dos Skatalites. Como manter esse padrão, não deixar que a sonoridade dos Skatalites, Ken, se mantenha?
Well, this has been an issue since I've been in the band. I came in when there was still, most of the original players were still there. And as time has taken its toll, we've had to replace almost all of them now. So it has, you know, certainly I became the manager of the band mostly by default. Around 2000 officially I became the manager. So it's been my job to try and keep the band as authentic sounding as possible. How do we do this? Well, there's certainly the next generation of Jamaican players who a lot of are still alive and well and able to perform. And then, you know, since I joined the band, there was always a couple of Americans in the band because the core members, which was the rhythm section, Lloyd Brevitt, Lloyd Knibb, Tommy McCook, Roland Alfonso, Lester Sterling, they were all living in New York City when I joined the band. So, and that's how I joined the band, because I'm not from New York, but Lloyd Knibb ended up coming up to Rhode Island, which is, I live right near Rhode Island, Massachusetts border. So all of a sudden, Lloyd Knibb is playing drums in this little reggae band with me. And I didn't understand why. I was like, why aren't you touring with the Skatalites? I had just seen the Skatalites about 6 months previously, and I couldn't believe that he was sitting next to me. So it was at that time that I became aware that the Skatalites were trying to get out in the touring circuit, but they weren't there yet. Jackie Matu was living in Canada. Don Drummond had passed away. Jod Jerry was living in Jamaica and was already old enough so he really wasn't able to tour. So we had to use a young guitarist, which was a Jamaican guy named Devin James. And I ended up naming my son after this man because of the relationship that we developed. My son is Devin James Stewart. So he was, and the horn players, there was always a couple of missing horn players, mostly trumpet. Dizzy Johnny was still living in Jamaica. So we needed trumpet, trombone, and guitar, and then the rest, and the keyboard, because Jackie wasn't coming from Canada to play all the shows. So we were playing mostly just local shows in New York. So we drew mostly from the jazz scene in New York, because these players at least had the technical ability to understand what they were supposed to do. And mostly they came in and played jazz on top of the ska, which is still going on. That's another story. But they at least, some of them could embrace it a little easier than others. And we've had some men come into the band and just immediately capture a style. A trumpet player named Mark Burney who came in, he can play like Dizzy Johnny, he can play like Bubba Brooks, he can play like Rupert Dillon or Raymond Hopper or any of the ska trumpetists. Each style is slightly different, but he can hear it and he can play it. So you have guys like this, you know, their ears are so good, their talent is so good, they can imitate anything. And we've been lucky to find people like that a lot, you know. And because of the popularity of the music, there's more and more of these people in each corner of the world. We find there's a ska band, and there's the neo-traditional ska, and there's the ska punk and the ska core and the ska jazz. And the latest trend that I'm really enjoying is the ska orchestra. And there's a band in California called Western Standard Time, which they named the band. We have a song, a Don Drummond song called Eastern Standard Time. So they formed this band, and it's 30-piece arrangements, big band arrangements of Skatalites with 6 trumpets. And makes your hair stand up on end when you listen to this. And they've just taken it to the next level. And in Argentina, Dancing Mood, they go and hire an orchestra in a theater,
and everybody's got the tuxedo, and they've got 70 people on stage with strings and horns. And I don't know if anybody's ever seen this, but there's 2 videos. One of them they made in a theater, and the other one they made in the street. And it's amazing, the various countries, the way they've embraced Jamaican music. And again, we get into this delineation of reggae, ska, rocksteady. There's so many other branches. I've seen it best depicted when we went to Russia, of all places, which we were the first Jamaican act allowed into Russia to play in 2001. And they created a branching diagram that showed the Skatalites as the roots of a tree, and the tree grows up and it starts to form all these different branches. And yeah, at the beginning it was ska, and then it was ska changed into rocksteady, and then it slowed down a little more and changed into reggae, and then reggae started to take a lot of different faces. You had lovers rock and dub, rub-a-dub, roots, rockers. There's just so, and it's gone on. Raga, dance hall, now with the ska core and the reggae hit, and of course reggae rap. Nós podemos ir mais longe e citar o drum and bass, stepa e muitos gêneros que compõem as pistas de dança hoje em dia provêm dessa mesma base. You mean dubstep? My son actually was studying sound and DJ, and he was very involved in dubstep not too long ago, and he was educating me as far as what it was and why it's related, because I didn't like it at all. It was like horrifying to me. It was like boring disco. Like but I can appreciate what goes into it, and even if I don't like any of those branches that I talked about, I can still appreciate what they're doing and dance to it. And you know, change is I good. know what I love, and personal. We talked before about personal opinion. That's we have the history and the facts, and then there's what you like and what you don't like. That's a separate issue. But I'm starting to lose my point now. But as far as the musicians, back to that subject, now we've lost most of the Skatalites, the original members, and we've had to pool. We have a Nigerian who was raised in the UK and went to an extremely fine music school and plays like John Coltrane. We have a trombonist who went to, has a master's in music and is playing with the Duke Ellington Orchestra and Dollar Brand and some really big jazz cats. And it's always, Doreen mentioned Clark Gayton. Clark played with the Rolling Stones and Bruce Springsteen after, maybe before and after Skatalites. But just, we've been very lucky to find this, these people to do that. It's more and more of a challenge, and more of the elder Jamaicans are either passing away or becoming not able to perform. So it's harder for me to find replacements, and sometimes it's a controversy. People say we're a Skatalites tribute band now, and that is not correct. We didn't decide to start a band and start playing Skatalites music. Every one of us in the band now was invited by an existing Skatalite at the time to come and replace either them or someone else that needed to be replaced. And we're now the Skatalites band, because all of them are gone, and we're the guys that were standing there with them. We don't know what to do. Doreen's perfectly happy to have us as her backing band. She could stop. She could say, no, forget it. I'm going to hire all Jamaican. No. Change is good. Depending on the change. But the nationality doesn't matter. You can go to Germany and find a guy who's playing Jamaican ska, reggae, dancehall, whatever it is. Just like, we heard a band. We played the same festival as the band. And Doreen ended up, we performed our set, and then Doreen performed with them later in the evening.
And I couldn't believe how much more they sounded like the records than we do. Because they went and bought the amplifier that was on the record, and the same guitar, and the same effects box. And Victor knows more about this than anybody that I know, because he's the king of this stuff. You research and you find out the exact equipment that was involved in the production and take it to the whole next level. I don't know anything about sound. To me, sound check is it's on or it's off. Got to be unique. That's it. It has to be unique, as close as they can get. That's Catalite. Bruno, o que você queria acrescentar? Eu queria contextualizar um pouco com o olhar brasileiro e latino-americano dessa evolução do ska, né? Quando quem abordou a árvore, né? E os galhos todos, quer dizer, a gente tem um desenvolvimento próprio do ska aqui na América Latina também, de certa forma. Tem uma experiência em particular que é muito interessante, que é um grupo que chama Ska Cubano. Foi um grupo inventado por um produtor inglês, mas é uma história muito curiosa, porque ele imaginou a seguinte situação. Ele imaginou como haveria sido se Cuba não tivesse, por conta do bloqueio econômico e da impossibilidade dos cubanos saírem, né, de Cuba, não que eu seja, não vamos falar de política, especialmente aqui no Brasil, mas ele imaginou como haveria sido se os jamaicanos tivessem a possibilidade de ter ido a Cuba e se os cubanos tivessem de alguma forma absorvido a música jamaicana dentro de Cuba. Então, o ska cubano era uma tentativa de misturar duas ilhas muito próximas, a Jamaica e Cuba, né, separadas aí, sei lá, 20, tem um trecho 70 quilômetros ou mais próximo. 70 quilômetros, né? Então, as possibilidades infinitas de trânsito, né? Inclusive, acho que muito provavelmente pré-1954, quando o trânsito era livre, nos Skatalites, se eu não me engano, vocês me corrijam aqui, por favor, Skatalites, mas Rico Rodrigues, cubano, né, criado na Jamaica e depois imigrado à Inglaterra, Lloyd Knibb, Roland Alfonso, Tommy McCook, quer dizer, todos esses com um background cubano, né? Então, o ska cubano. O ska cubano fazia isso, então, um ska à moda cubana, e também mergulhando em outras searas dessa música da diáspora africana, né, de alguma forma, misturando também com cúmbia e com outros estilos. E isso, de certa forma, trouxe um acento, um sotaque que permitiu também a muitos latino-americanos se sentirem, de alguma forma, melhor, mais íntimos ou melhor representados pelos ritmos locais aqui, né? Então, o ska, embora tenha chegado na América Latina nos anos 80, através dessa geração Tio Tony, hoje em dia caminha para criar também uma linguagem própria, misturando esses ritmos que são nativos nossos aqui, afro-brasileiros, afro-latinos, afro-caribenhos, a essa fórmula do ska, que tem todos esses elementos já descritos na base também. Na receita do ska também costumam incluir a bossa nova. Na época, a bossa nova explodiu no mundo, né, e certamente chegou à Jamaica também. Eu nunca ouvi alguém citando, comentando propriamente ou diretamente a bossa nova como influência na música jamaicana ou no ska, mas talvez o Ken ou a Doreen lembre de alguma coisa, algum eco da música brasileira que em algum momento tenha influenciado o trabalho deles. We actually have a song called Ska Boss, and it's ska bossa nova mixed in the same song, since it's one of the most popular Skatalite songs. They call it Skaba, but it's called, on the label, it's Ska Boss, and it's Yeah, I would say that Lloyd Knibb played a very big part in representing the Latin, because Lloyd traveled all over on ships, and so Lloyd had that technique about him,
that he could play samba, bossa nova, merengue. He had that quality. So it's not left out. That's where we did calypso in the early days, which they still do. But Lloyd made this combination of everything, so no one is left out. We know Roland Alfonso is Cuban. Roland had that feel, that Cuban flavor. So we don't leave out no one. We're all a big melting pot. Vitor, Ok? eu perguntar ao Vitor, que tem a oportunidade de ter sido formado musicalmente em Nova York, ter recebido lá as influências jamaicanas e, enfim, se radicar no Brasil, interessado tanto na música atual, jamaicana, e na brasileira. O que aproxima ou distancia e separa ritmicamente, em estilo, a música popular brasileira, ou certos ritmos, e o ska, a música jamaicana? É a mesma coisa? É diferente? Musicalmente falando, não é... Eu sei que você, nas suas experiências, tenta casar música jamaicana e brasileira, né? Nesse sentido que eu gostaria de entender que tipo de desafio existe aí, né? Dá para misturar gaita e berimbau? Para mim não é uma mistura de instrumentos, é mais uma mistura de ritmo. E o que eu faço questão para respeitar em todos os casos é a questão que música no sentido original, quer dizer, ritmo, pelo menos, no sentido original, quer dizer, sentido africano, música e dança não tem uma palavra para cada, é a mesma palavra em várias línguas. E eu tento respeitar isso, que ska é mais do que só uma música, é uma dança. E para mim, eu pirei no samba rock dos anos 60, tipo que aborda Bugaloo até. E o problema é, para juntar essas duas coisas, é que samba rock tem sua própria dança. É uma música e é uma dança. E não é só uma questão de andamento. Tipo, os dois chegam bem perto do mesmo andamento, mas o balanço é diferente, o centro de gravidade é diferente. É diferente, você pode falar que é geográfico. Então, não tem como dançar o samba rock com uma rocksteady ou vice-versa, não tem como. Mas é uma boa pesquisa. Para mim, o que eu estou tentando juntar é uma meta que não é um destino, é uma norte. Tipo, o caminho está rendendo coisas boas. Agora, o que eu fiquei aprendendo em Nova York, entre as diferenças dos jamaicanos e novarquinos tentando tocar o ska, é que ainda estou descobrindo, viu? Ainda estou descobrindo que, para mim, eu acho que o processo da gravação fez muito a ver com a prioridade dos instrumentos. Estou experimentando esse ano no sistema de gravação jamaicana, que é que o cantor chega lá no estúdio com o baterista e o baixista só. E eles desenham o formato da música, o mapa e o tom, andamento, ritmos, convenções, tudo está combinado entre os três. E o resto dos instrumentos veio depois. Você aprendeu isso com quem? Com eles, não? Você já eu ouvi dizer, eu não sei quem falou, qual jamaicano falou que isso é como era. Mas quando tinha algum jamaicano, isso não foi Brother Culture, não foi um jamaicano mesmo que da Jamaica que me escutou uma batida que eu fiz, uma base. Ele falou, o guitarrista e o tecladista estavam lá na sessão, né? Vocês gravaram tudo junto. Eu falei assim, dá para ouvir. Tipo, porque não é. Eu falei, eu aprendi muito aí. E eu acho que tem muito americano, novarquinho, que pode beneficiar desse processo de gravação, dessa
priorização dos instrumentos, que a coluna é a cozinha, batera, baixo, e a melodia é o clique. Não existe uma máquina batendo metrônomo. Não tem. Você segue o vocal. Se você segue a letra, o resto encaixa. E acho que isso tem muito efeito no resultado balanço. É uma grande diferença. Bacana. Bruno, você produziu e apresentou um programa com foco no ska, né? Na Brasil 2000? Na Brasil 2000, infelizmente extinta Brasil 2000 FM. Como está a divulgação e o fomento ao ska no Brasil hoje? Nós estamos num período bacana ou falta muita coisa? Olha, acho que como todo setor cultural, de certa forma, ou de comunicação, a gente vive um período de eterna... A gente não sabe quando essa revolução vai terminar ou se terminará, né? A transição do mundo analógico para o mundo digital, né? As infinitas possibilidades que a gente tem hoje de divulgação. Eu fiz um programa de rádio, talvez num momento onde, para a música, o rádio era uma figura fundamental, porque havia apenas rádio ou televisão, ou a música ao vivo, para você divulgar ou difundir música, né? Então, o programa existiu de 1997 a 2002, ou seja, naquele período pré-internet, ou pré-popularização da internet aqui no Brasil. O que eu vejo hoje em dia é que a gente deve usar da forma mais esperta possível os meios que a gente tem disponíveis, né? Faz falta um youtuber falando de ska, por exemplo, um famoso, né, que pudesse falar isso, porque talvez um youtuber fosse falar para uma geração mais jovem, fosse ter um outro público que ele pudesse formar e informar a respeito disso. Nas rádios, infelizmente, a gente não encontra mais espaço, né? São pouquíssimas as opções para música independente, né? Ou para música de nicho. Isso também é uma outra conversa que a gente pode elaborar aqui um pouquinho. Quer dizer, o ska, de alguma forma, é uma música de nicho que, com alguns grupos históricos, como os Skatalites, conseguem emergir ou fazer o crossover da situação, né? Passar um circuito maior, como o de world music, por exemplo, ou até mesmo ser música popular em algum canto do planeta. Por exemplo, hoje no México, você tem grupos de ska tocando para 15 mil, 20 mil pessoas em estádios, né? Uma coisa impensável. Que em 2017 você tenha um show em São Paulo com os grupos locais tocando para 100, 150 pessoas, numa noite muito boa, e você tenha no México, na mesma noite, um grupo local tocando para 1.000, 2.000 pessoas, ou um internacional tocando para 15 mil pessoas. Então, a questão dos meios é bastante complicada, né? Eu, por exemplo, na Radiola, minha gravadora e produtora, a gente usa dos meios convencionais. O que é convencional hoje em dia? Você tem que ser uma pessoa ou uma empresa ativa dentro de redes sociais. De alguma forma, você tem que tentar documentar ao vivo e também no offline tudo aquilo que você está fazendo, né? A nossa vida é online hoje em dia. Não está transmitindo qualquer coisa, né? Qualquer bobagem. Estamos ao vivo aqui. Pá. Devemos estar. Com certeza alguém aqui está num live no Facebook e provavelmente também o Sim deve estar registrando isso ou para estar ao vivo. Interessante como quando eu falo, eu vou ver um show de ska, dos Skatalites, uma banda que começou nos anos 60, as pessoas pensam numa velharia. E quando eu chego lá, me refiro ao público, chego lá, a galera tem um terço da minha idade, né? Eu sou o tiozinho. É realmente impressionante a renovação do público interessado no ska, né? Não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, é quase que geral, né? Tiozinho só na banda, né? Porque na plateia quase que não tem.
Como está o ska na Jamaica hoje, Doreen e Ken? Vocês têm acompanhado? O ska tem se renovado? Existem bandas na Jamaica propriamente? Well, I would say for someone speaking with me on it, I would say that in Jamaica, they are teaching ska, which is a part of the roots, and they teach it in schools, but the younger generation now, they want to know everything, but they are up to date with more dancehall and things like that. So I'm grateful that the international market is hold on to ska, because we go to Germany and there you can't, there's not a song they won't remind you of that Scatterlight played. And France, Bratislava, places like those, Japan, we have Ska Flames, and everybody keeping ska alive. So I'm very happy. But it's not, as you said before, it's not just ska we are talking about, because we play 3 sets of music. We play ska, rock, steady. So that's the phases that the music goes through. And we try to keep it that way. We play reggae. No, we don't play dancehall. Sorry. But I would say that we keep it alive and we keep it authentic, you know, the ska, because that's roots for us. And nobody's gonna give up your roots. At least I'm not going to. But everything around the world, Latin flavor, be it Brazil, Argentina, wherever, everybody has played a part and created an idea to some musician in Jamaica. So that's what I would say. It's a melting pot of different ideas. That's how I can determine it. I can tell you if that in the few times that we have performed, in the 30 years I've been in the band, the Scatterlights have performed not 5 times in Jamaica. And if we do perform there next week, nobody's coming. It's just sad that they love the dance hall. In Jamaica, they think Beanie Man is vintage. Scatterlights is something that not many people really think about. It's still on a couple radio shows, once, you know, mostly for older people. And, you know, they'll have vintage shows happen during the holidays, typically, right coming up now. There'll be some vintage rocksteady artists available in Jamaica and what have you, but really, it's not happening. And much, much more in every other country in the world, it's been embraced. But Jamaica has moved on. They are playing something else now, and the interest is much more on that. And I just want to say, just like Bob Marley had to go outside to be recognized in Jamaica, it's something similar. Now that the world is taking on to ska, Jamaicans, some, not all, some just anxious to get a piece and to, where can I buy this record, where can I? Because some of the kids, even instruments, they are not aware of instruments. So, you know, but as we go along, who we can help, I'm willing to help. There's an interesting parallel with that in well, I see that in Brazil as well. There are many Brazilian artists that cannot get work in Brazil, but then they go abroad and they do fine, you know. And I think even in the U.S., I could see a small parallel where blues isn't really, you know, blues isn't like something you play for money in the U.S., but you know, you take that over to Germany and you're good, man. You know, you're gonna get some money. So I see that it's not just a question of the ska. It's, I think a lot of nations are, you know, they get accustomed to their national music, and then, you know, it's not special anymore, and so you have to leave the country to become exotic, you know. Eu não sei como se diz em inglês, casa de ferreiro, espeto de pau, mas é mais ou menos isso.
Bruno. Não, de fato, realmente, complementando o que o Victor está apontando, né? Quer dizer, se vier um estrangeiro ao Brasil, pode ser ao Rio de Janeiro, por exemplo, e quiser ouvir bossa nova, ele terá extrema dificuldade de achar um clube qualquer onde seja possível ouvir bossa nova. Então, acho que é importante, talvez, a gente refletir qual é se existe um papel, por exemplo, de Estado, né? Na preservação e na documentação dessa história, e uma história que não é uma história simplesmente morta ou paralisada e tal. Os Skatalites são, por exemplo, uma das fundações dessa música moderna e contemporânea jamaicana. E, bom, devido a talvez as poucas possibilidades de um Ministério da Cultura da Jamaica e tudo mais, você não deve existir um fomento local adequado para que o ska pudesse ter, de alguma forma, uma possibilidade de existência naquele local, nesse momento, né? Aqui no Brasil, a gente tem certamente um orçamento maior do que o orçamento da Jamaica, embora percentualmente seja ínfimo, né? Vocês todos que são da área, como eu, sabem os perrengues e o tamanho do orçamento federal, municipal ou estadual que é destinado para a cultura, mas funciona para essas coisas, né? Quer dizer, o ska está praticamente morto hoje na Jamaica, porque não existe um interesse de mercado e talvez tampouco um interesse ou um apoio estatal para que a coisa possa existir. Legal. Agora a gente abre para vocês que estão acompanhando participarem também, eventualmente com comentários, mas talvez especialmente com perguntas, aproveitando aqui a presença dos novos participantes. Deve ter alguém aí com o microfone para ajudar a gente, da produção? Sim? Tem alguém da produção com o microfone? Tem, ali está ela, muito obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui, na segunda fila? Por favor, eu peço que fale o nome, se é daqui de São Paulo. Oi. E aí manda a bala. Oi. Olá, sou o Ronaldo, sou de Campinas. Estou feliz aqui pra caramba de estar com essa galera aqui, inacreditável. Eu estudo música jamaicana também há algum tempo, e isso que vocês falaram agora era uma coisa, inclusive, que eu ia perguntar, assim, né? Porque existem vários artistas que estão hoje já mais velhos, que estão na Jamaica e estão praticamente esquecidos, assim, né? O Jack Bernard veio para cá há pouco tempo e estava super esquecido. O King Stitch, um pouco antes de morrer também, né? E a galera, tem um pessoal aqui do You and Me na Jamboree que eles meio que estavam resgatando o pessoal de lá, assim, que está lá esquecido, porque eles não têm, né, muita oportunidade lá, a música está esquecida, né? O pessoal só ouve soca, ragamuff e tal. E aí eles vieram para cá e aqui, né, o pessoal super dá atenção e eles meio que estavam esquecidos lá. O Pioneers também veio. E daí acho que é bem interessante isso que vocês estavam falando, dessa diferença, assim, né? Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu sempre pensei, eu queria que todos vocês pudessem responder, em relação à questão da língua, assim, do próprio processo de colonização, né? Porque, a despeito do embargo a Cuba, assim, vocês não acham que tem também uma questão da língua ou da cultura? Porque eu vejo muita influência da música dos Estados Unidos, né, na Jamaica, e isso fez a música da Jamaica sair um pouco, mas também, por exemplo, muito mais influência também de Trinidad e Tobago, do calypso e tudo mais, que teve mais influência até do que a música do Caribe espanhol, assim. Quer dizer, vocês veem que tem essa ligação da colonização espanhola inglesa, dessa cultura da língua inglesa, da língua espanhola, se isso criou barreiras ou facilitações assim para esse intercâmbio musical, vamos dizer, entre os estilos, né? Porque o que a gente acaba vendo era um diálogo maior, por exemplo, entre Trinidad e a Jamaica do que, né, o próprio Harry Belafonte mesmo, ele era jamaicano, né? Estourou nos Estados Unidos tocando calypso e tal. Então, se vocês conseguem ver assim também essa ligação da cultura, da língua, dessa proximidade da colonização, ou que é só uma questão, por exemplo, do embargo, que nem vocês estavam falando, assim, desse isolamento. Eles vão certamente responder, apenas acrescento que
Na Jamaica se estuda espanhol, né? Na escola. Assim como a gente aqui aprende inglês, lá eles estudam espanhol. Por favor, vocês talvez pudessem responder a pergunta dele a respeito da importância da língua nesse processo. Não só da língua, eu perguntei assim, da cultura do modo geral, né? Do processo de colonização, assim. Dorian? Ken? What do you think? Ken, go for it. It's hard to pinpoint this for me because to me, spoken language is not really an issue when you're dealing with music. This is what makes it so that we can come to Brazil. I don't speak your language, but I can play with your musicians. You know what? Like music is a different language. It's universal. If we speak it, we can share it. So that even if you don't read music, you can still come and play with musicians from another country. It doesn't matter. As far, I think what you're talking about is how the language difference affected maybe the marketing or the popularity in various countries. I'm not quite sure what you're looking for, but I think that, as we already talked about, the fact that many of the bulk of the Skatalites had a Cuban mother or father. And for whatever reason, even though they lived in Jamaica, I know all of the people we're talking about, and not one of them spoke a word of Spanish that I'm aware of. So I think that you also mentioned Trinidad, Tobago, and again, we had some of the most influential musicians in the ska were from one in particular, Lynn Tate, who came on a show with Mighty Sparrow as the guitarist for Mighty Sparrow, and he liked Jamaica so much that he stayed there. And he became one of the most influential players, especially in the development after ska of rock steady. It was Lynn Tate that started doubling the bass line, which this staccato kind of, repeating exactly the bass line or slightly different the bass line of the music. And this is one of the determining factors of rock steady. And Lynn had perfect pitch, was an amazing musician, an arranger, composer, and having this to me has plenty to do with the development that the music can only get to a certain level unless it has these kind of people involved. And that's why, the Skatalites were who they were. And Lynn Tate isn't necessarily an accepted original Skatalite, but he's on the records, and the records he's on are the best ones. I'm not sure how to answer your question as far as the barrier of the Spanish, English. I don't think it particularly affected the development of the music as far as, like Doreen was saying, because of his influence and his broad experience playing with other musicians on ships or even in other countries. Lloyd Knibb had this grasp of Latin rhythms that really, I think, well, if you go on our Facebook today, you'll see about 250,000 likes, and I'll bet at least 200,000 of them are Latino people. Mexicans, Spanish, Brazilians, if you call that Latino. I don't know if you guys categorize it. Okay. But every country has really embraced the music more, and I think that's reflected in the style of the music, because it does have roots in Latin. And Lloyd Knibb, yeah, once in a while he'd throw some kind of weird Latin roll, or the influences are there. You can hear it, but I'm not sure how well I answered your question, but. And we forget to say Laurie Aitken also. Laurie Aitken is from. O Laurie Aitken é cubano, sim. Deixa eu só complementar. Eu, há poucos anos, trouxe uma banda japonesa para o Brasil, de ska. Tokyo Ska Paradise Orchestra.
E eu fui a uma rádio com eles, porque eles são da Sony Music, então eles habitam outro universo, que não é exatamente da música independente apenas. Mas eu fui a uma rádio com eles e fui colocado naquele papel de tradutor de última hora e participei da entrevista. E eles me apresentaram uma teoria interessante, que conversa um pouco com essa ideia. Primeiro, pensar que, como o ska chega no Japão, né, um país tão longe geograficamente, com um idioma tão diferente também, que não usa nem o mesmo alfabeto que o nosso. E eu perguntei para eles como é que havia sido feito esse caminho, né, e de onde vinha esse interesse. E ele me deu uma resposta quase como se fosse um jamaicano, que partiu de um princípio que era assim. Ele falou, olha, o Japão é uma ilha, e nós que somos habitantes de ilhas, com a tradição de portos e a necessidade de comércio e de tráfego de coisas o tempo todo, né? Nós somos talvez muito mais abertos e permeáveis a influências externas do que outros países que sejam de continente ou continentais, de alguma forma, como o Brasil, por exemplo. Então, se você for pensar no Caribe todo, né, e na conexão que existe entre todas aquelas ilhas, que talvez não seja visível para nós, da nossa perspectiva aqui do Brasil, olhando para lá, mas sempre houve e sempre haverá muito trânsito, né? E, como eles estavam falando, não sei se exatamente língua aí, nesse caso, seja uma barreira. Eles encontram outros facilitadores, na verdade, que permitem essa coisa. O maior deles, a curiosidade de saber o que está além mar, por exemplo, no caso dos japoneses, no caso dos jamaicanos. Fora que, além de Jamaica e Japão serem ilhas, quando eles falam, a gente não entende porra nenhuma. Vamos para a próxima. Olá, meu nome é Foca. Fala, Foca. E aí, Dr. Reggae, tudo bem? Foca vem da Paraíba. Rio Grande do Norte, Natal. Tem um pequeno comentário sobre esse fluxo da música e um agradecimento aos Skatalites, porque eu acho que toda música litorânea brasileira irradia essa música que é feita na Jamaica e vem ali na América Central, descendo, e Jamaica, Caribe, merengue. Isso parou no Maranhão, parou no Pará, parou em praticamente todo o litoral brasileiro, é influenciado diretamente pela música dos Skatalites e outros bambas que estão nessa região. Eu queria que eles soubessem disso, que a música litorânea brasileira deve muito, todo o som litorâneo brasileiro deve muito aos Skatalites por existir. E saibam disso, descendo pelo mar e também descendo pelo rio Amazonas, chegando ali no delta do Pará. Então, essa música deve muito a bandas como os Skatalites. E eu tenho uma curiosidade e também uma coisa que não é um incômodo, mas eu não sei como é que eles enxergam isso, mas como seria um novo álbum dos Skatalites a uma nova formação? Que música os Skatalites estaria fazendo agora se continuasse gravando discos, se eles pensam nisso, se cada formação pudesse contribuir, ou se essas formações dos Skatalites só pensam em deixar o legado que já foi feito antes. Então, é porque eu acho que o público muito novo dos Skatalites talvez entendessem bem a linguagem atual da banda também. Acho que faz falta para o mundo discos novos dos Skatalites. O que é que vocês acham disso? We have been recording records. They're not released maybe as properly as they could be, so that we didn't even bring any with us when we came here. Typically, merchandise is a complicated issue in South America, and traveling with it is complicated. But we definitely have been re-releasing a record every couple of years. The last one was officially released, I think, in 2015,
Before that, 2012. We do try and stay contemporary. As far as collaborating with other artists in other styles and in our own style, we are very, very interested in still doing this, and we are trying. I had a concept of the 50th anniversary album that I wanted to do, remake a lot of the songs, but have guest artists come in and put in their own little flavor. Could be a guest artist from our genre or from a different genre. Could be a singer, could be a musician, and obviously whatever that becomes, it's gonna be a fusion of the artists, and we are definitely interested. And young and old. We're talking to Ken Booth. We're talking to the Marley Kids. We've talked to Fred Wesley from the James Brown Band to play trombone. We've talked to all kinds of artists from all over, including Japan. There's a Skatalites song called Ringo, and it's a Japanese traditional song. And recently we met a woman who was singing traditional Japanese music, like amazing style. And she sang this traditional song when she was on the bus with us, and she just started singing, and it was the most incredible thing. And I thought, man, we should just get her to remake this song with us, with this Japanese, authentic Japanese singer. It's gonna go, people are gonna go crazy. And this kind of idea, and it works the other way too. We've already talked about that, but I was particularly impressed with one project here in Brazil called the OMBJ, I think. Orquestra Brasileira. OBMJ, the Orquestra Brasilia Musica Jamaiquino, however you say that. That was, you know, it's always, and it goes back to what I was saying about this orchestra approach. Seems to be becoming very popular all over the world. The groups are getting bigger, and they make no money, and it's almost impossible for them to go to another country. But most of them have found a way. You know, they get the government to pay for the tickets. I actually was responsible for bringing a Brazilian band called Baboom to Jamaica to perform at the Jazz Festival in Jamaica, and they had a blast. They stayed 2 weeks. They played shows. They made friends. There was collaboration. They even made a video about the trip. And this kind of thing is happening all over the world. And again, going back to the social media thing, I mean, that's changed all of our, you know, I can talk to all my friends in Japan. Victor and I are actually old acquaintances from way back when we both got in the music. I think Victor's band used to open for the Skatalites. I particularly remember the Lester Sterling Ska-Maka show with the Scofflaws opening at SOB's 1993. That's when we actually officially met, I think. And then, actually, nobody knows this, but Victor actually plays bass on a Skatalites album, but it's not credited. Foca, querido, uma questão só, tem muito a ver com o mercado isso, né? Quer dizer, os discos mais recentes dos Skatalites estão disponíveis no Spotify, provavelmente. O mais recente, o Platinum Ska, está. O Walk With Me, o anterior, também é possível de se ouvir. Mas a gente tem uma questão iTunes. Mas a gente tem uma questão de mercado, quer dizer, essa é a 6ª turnê dos Skatalites aqui no Brasil, desde 2007. E, obviamente, os fãs locais, e acho que de muitas outras partes do mundo também, tem uma demanda reprimida enorme, né? Então, o cara vai num show dos Skatalites, ele quer ouvir o repertório de 20 clássicos dos Skatalites, que não pode faltar. E é a mesma sensação que tem o público brasileiro quando vai ver Rolling Stones ou Iggy Pop. Alguém conhece uma música do último disco do Chico Buarque? Eu não. Pois é. E deve ser tão bom quanto os antigos. Alguém conhece? Não. Eu imaginava algum ou dois. Mas o que precisamos resolver são essas demandas reprimidas, né? De tantos anos que a gente demorou, por exemplo, para trazê-los a primeira vez, que foi em 2007.
E de lá para cá, em 10 anos, a gente conseguiu fazer mal e mal a cada 2 anos, trazê-los para cá. Então, se a gente resolve esse gargalo, a gente consegue mostrar material novo e fomentar novos círculos aí. Mais questões? Por favor, diga o seu nome também. Meu nome é Felipe, aqui de São Paulo. A minha pergunta é para Doreen, que está praticamente desde o início da banda. Como é para ela, durante esses 50 anos, né, de banda, que é mais do que eu tenho de vida, de muitos aqui, como é que é viajar pelo mundo e essa evolução do público? Se sempre foi bem recebido? Como é que é essa energia? Se existiu uma evolução também do público, não só da banda, entendeu? O Felipe não se apresentou apropriadamente, vou fazer por você. Pipeta, grande amigo de muitos anos, é trompetista e band leader da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que hoje é o maior grupo de ska do Brasil. Yeah, I'm happy to answer your question. I'd like to give you a synopsis of, in the 64, it was not like now, because the music at that time, it was mostly male artists. Male were dominant at the time, so you had very few female artists. But I managed that. I was blessed with very good musicians who cradled me, protect me, and what I didn't understand, they got out of me. And you know, each time we go into the studio, somebody say, no, don't do that, do this. But I am always allowed to give my input, or to say or do what I want to do. It's left to me. So, you know, it's not like now. It's not like now. It was more difficult, very much difficult. And there was that teeny beeny, you can buy a sandwich, nothing more. There was no funds at that time, but all the artists in that era enjoyed, they did it out of love for music. Or somebody, you just anxious to hear your voice and wax, hear yourself. So it was a very trying time. But I was determined that I was gonna do it. And my intention right now, hopeful, is that for 2018, I have every intention to go into the studio with the band, as Ken say, we bring in some guests, and yes, I'm gonna do ska, rock steady reggae, but I'm gonna keep ska authentic because that's where I started. And I see we have the young generation, they take on to the ska. So yes, my intention is to do some new music and have everybody jumping. It also has to do with, again, the change of the times. I don't know why we're recording CDs anymore. You can't play it in your computer, and if you buy a new car, you're not going to find a CD player in it. So I don't know why anybody's making them anymore. We're selling much more vinyl, first of all. The vinyl thing is, especially in Europe, is still quite big, has come back and is huge. But you know, our collaborations that we are attempting are more focused now on just individual tracks, because we do the track, we can put it out on iTunes the next day, and with a little bit of marketing and promotion, make people understand that it exists. So if we decide, oh yeah, we are going to cut a track with Ziggy Marley or Ken Booth or any number of people, it can be, we don't have to wait till we complete a whole 14-song project or something. We can put it out the next day. And that, to me, is, you know, that's where we want to try and go right now. And the other thing that is probably my fault as the alleged manager is that we don't have a video, like a commercial video out there on the market.
And even some of the band members, the younger ones, are getting on my case about it. And it's not just anything that I focused on, because in the older days, it wasn't so important. I mean, there's videos of live shows. That to me is much more important for a fan. But nowadays, to attract these younger fans, these kids that are on, I mean, I can't even say MTV anymore, because MTV's all reality TV in the US. There's not even music on it anymore. But, you know, whatever these sources, Spotify and the newer sources of kids coming up listening to new music, I have been lax in making sure that those bases are covered, and it's definitely something on my mind every moment recently, and more. And we really literally want to go, you know, we have a big break now. We've been on tour most of the year, and this is our downtime. When we leave Brazil, we'll go on vacation, and hopefully we'll reunite in the studio in the next 2 or 3 months and get in there and get some of this stuff out there, because we've got plenty of music. We've got tracks in the can that haven't been released. We've got music in our minds that we haven't actually created yet, but it's all still happening, and it's still, even Doreen is still, you know, quite able to create new music, new lyrics, whatever it is. It's just a matter of finding the time and then making it worthwhile, because as the man asked, where's the new music? Well, we've been doing it, but people aren't getting it or don't know about it as much as they should have, and we're sorry about that, but we try. I mean, the other problem is that if we do arrive in Brazil with a new CD and we sell the first copy, and then next week it's available all over Brazil as a bootleg. And this is the other problem with every country, as you know, where it's not so much worth our while to do this if we're not going to make any money from it. I mean, we're not all about money, but we need to pay the rent. So you can't make any more money with recorded music because it's free download, or if we release the album, it's available on YouTube tomorrow for free for the whole world. And this is very upsetting to us. You know, it's like, why do we do this? You know, it's just been stolen right out from under our noses the minute it comes out. And it's very aggravating and disappointing. And, you know, the movie industry didn't get quite so abused in all this internet day, but it's the same, just less, you know, they're a little bit more protected in the movie business. You find less bootleg DVDs than you do CDs, but it's the same situation. It's going to get worse. So the internet has brought us some conveniences and some hardships. I would like to say that my latest recording is, I have every intention, and Ken, we were thinking about making it as a single release. It's a tribute to Jennifer Lara, who was one of the females of Studio One. She passed off, and Jennifer played her part. So I would like to give her some credit, and that the name be recognized out there. Jennifer Lara, Consider Me. And I'm hoping that Ken, we were talking, as I said, maybe we can put it out as a single, you know, with some instrumental behind it or the same rhythm. But yes. That's one we're really thinking about. And then in 2018, hopeful, we go in the studio, we take our break, we go into the studio, and everybody put pen and paper together, ideas. Yeah, we do hope to release this vinyl she's talking about as a 45 single, and my idea is that the other side of it will have a tune that we wrote in memory and dedication to Rico Rodriguez, who also recently passed away, and those are the two, well, they're two of the more interesting songs on the release. The album is called Platinum Ska, and Doreen, as she said, she recut a tune called Consider Me, and we created this song for Rico called Requiem for Rico.
which we did play last night, and we may play again tonight and tomorrow. Rico Rodrigues, meu primo. Olá. Bom, a gente tem alguém que vai ficar muito frustrado, porque a gente está já em cima da hora, o Bruno vai passar um filme. Manda. Cadê o microfone? Peraí. Vem aqui. Espera para todo mundo ouvir. Aliás, quanto chegou o microfone? Ok, é bom. Primeiro, saudar os mestres aí. Grande oportunidade para a gente, uma honra. Sim, pergunta um pouco mais rápida, eu acho também, questão de história. O ska, assim como a gente estava falando, tem essa grande fusão do jazz, mas também elementos que estavam lá na Jamaica, como o mento, né, e o calypso também que chegaram. Na instrumentação assim do mento, usava-se muito rumba box, banjo, né? E a gente vê que no ska isso já foi caindo de lado. Ou, pelo menos assim, não sei se são questões só de sonorização, ou se é uma influência na tentativa de mascarar uma música que era natural da Jamaica com uma cara mais americanizada, não sabemos, né, ao certo, mas vocês que viveram lá essa época, que viveram também os frutos depois de tudo isso que a música gerou, por que esses instrumentos e a visão do mento dos antecedentes da Jamaica tão presentes lá não vieram mais? Ou será que isso é só uma questão do ritmo, como estava dizendo o boss? Ok? Obrigado. I think there's well, first of all, again, we have the progress of the times, and all of a sudden, electric guitars are hugely popular, and the Skatalites kept the acoustic bass, but very shortly after, the electric bass took over too. So between that and, we talked a little bit about this, but Mento was really just calypso, and they were playing it in Jamaica, but it really came from Trinidad. Ska, as it was being developed, simultaneously, Jamaica was just about to achieve independence from the UK, and there was an active, intentional desire to create an indigenous music that really was unique to Jamaica. So I think that has a lot to do with what you're talking about, personally, is my opinion, that has plenty to do with what you're talking about, because they didn't want it to just be the same old thing. They wanted it to be specific to Jamaica, and then that's what happened. I mean, the music definitely, originally, you couldn't find anything like it anywhere else. And when it arrived, they tried to as the music got more popular, especially in UK, at the same time they were trying to market it in the US. But they made a big mistake because they sent the wrong band. In 1964, there was a World's Fair in New York, and it should have been the Skatalites, but it wasn't. It was Byron Lee, which was the more uptown society, much different feel. It was like the difference between the Motown soul and the Philly soul. It just had a little bit more soul and just oomph, and made you want to really dance, and that's where they focused more. We talked about also the dance music thing, and the marketing technique in the US was to market it as a dance. And Atlantic Records released an album called Do the Ska, and it had dance step instructions on the back and the whole bit, and it just didn't work. It wasn't. But also I wanted to go by something, because this also relates to what Victor was talking about, where he's hearing music in Bulgaria, and it's very similar. Well, we recently found out and met some ladies in Poland who released a ska album in 1965, or 5, I believe it was, but right at the same time, you had this, it had songs on it like Jamaica, what's it called? Ska, ska, ska. They redid that tune. That tune was barely even known in Jamaica for a year or two. How they got a hold of it in Poland?
no clue. But it's interesting how small the world really is, and the internet has really improved that. Bom, gente, vamos encerrando então a bateria, agradecer a vocês e acrescentar que eu adoro Byron Lee, hein? Acho que agora para encerrar para vocês, primeiro agradecer a todo mundo que veio, né? O Bruno vai mostrar o filme, né, Bruno? Bom, hoje tem show dos Catalites no Sesc Belenzinho, né? Amanhã no Sesc de Ribeirão Preto, todos os ingressos vendidos, para toda, para nossa alegria. Lista de convidados impossível, super complicado. Mas então a gente queria dar uma palhinha de uma música dos Catalites para vocês, né? Apesar de todas as dificuldades descritas de mercado, produtos e tudo mais, pontualmente a gente consegue lançar alguns produtos. Esse é resultado de um deles, é um DVD que nós lançamos pela Radiola aqui, registrando o show dos Catalites em 2007, no Sesc Pompeia. Então, vou botar uma música para vocês. Muito obrigado, eu fico por aqui. This next song, Adorable You. I love you. That's the very first recording I did. Adorable you, I was born to be with you. Adorable you, you're the talk of the town. You're driving me crazy. Make me romantic, and when we are together, I'm so very proud. Adorable you, I was born to be with you, to have and to hold, as I've done before. And as long as my heart keeps beating, you know I'll be true to you. Adorable you.
Valeu, galera. Agradecer a Doreen, ao Vitor, ao Kenny Stewart, ao Bruno. E para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Thank you for having us. And I hope you make it to the show tonight. Thank you. It was nice being here with you.